Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: não se descuide do dom que você tem. Em outras versões vai dizer: não despreze ou não negligencie o dom que há em ti. O dom que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. E o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Amém, igreja? Podemos assentar. Eu estava nesta semana orando aqui num dos dias pela manhã. E por falar de oração, nós estamos entrando na última semana da jornada de 50 dias de jejum, de oração, leitura da palavra e evangelismo. E eu estava orando ao Senhor e de repente esta palavra, ela falou muito forte ao meu coração. Queridos, quando Paulo escreve estas palavras ao jovem pastor Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, diga-se de passagem, ela retrata um período muito difícil que a igreja do Senhor estava atravessando. Como eu disse hoje pela manhã para quem assistiu à aula dominical, a igreja do Senhor estava sendo invadida por falsos mestres, por falsos apóstolos, pastores, profetas. E isso também aconteceu na igreja de Éfeso. Eles se infiltraram dentro da igreja e começaram a ensinar heresias e praticar imoralidades. E nesse contexto, Paulo envia a igreja em Éfeso, que anteriormente tinha sido pastoreada por João, ele envia um jovem pastor por nome de Timóteo. A missão de Timóteo era combater as heresias que estavam sendo ensinadas naquela igreja. Mas nós vamos ver que, com o passar do tempo, além deste desafio, Timóteo teve que enfrentar um desafio mais amplo que quase que tira Timóteo do foco, quase que ele desiste do seu chamado. Havia naquela igreja, na igreja de Éfeso, vários líderes que foram treinados, foram discipulados pelo apóstolo Paulo. E esses líderes tiveram muita dificuldade em aceitar a liderança de um jovem pastor. Então muitos deles estavam se questionando por que Paulo não escolheu alguém, a exemplo de João, o discípulo amado que andou com Jesus, para liderar a igreja naquele momento. É provável que os falsos cristãos que estavam dentro da igreja tenham se aproveitado deste descontentamento de alguns líderes para questionarem a pouca idade de Timóteo e para também subestimar a sua autoridade pastoral. E como se não bastasse ainda, Timóteo, ele tinha uma natureza tímida, introvertida, e Timóteo, apesar de ser jovem, ele tinha algumas complicações de saúde. Eu vejo nesta passagem uma semelhança muito grande entre aqueles líderes e a igreja contemporânea. Porque embora Timóteo fosse um exemplo para os fiéis,
muitos questionavam e desconfiavam da sua capacidade em liderar uma igreja tão proeminente, tão rica como a igreja de Éfeso. Então o que Paulo está fazendo nesta palavra que lemos é trazer uma motivação para o jovem pastor. O que Paulo espera que Timóteo compreenda é que, independente da percepção, do conceito, da ideia formada que os outros tinham a respeito dele por causa da idade e da inexperiência, Paulo quer deixar bem claro para Timóteo que quem o chamou, quem o escolheu, quem lhe presenteou com o dom para pastorear aquela igreja que uma vez foi confirmada pela palavra dos profetas e também pelos pastores que oraram por ele, foi Deus e mais ninguém. Então, diante desta palavra, me veio uma outra palavra ao coração que eu gostaria de dizer para alguém aqui nesta noite. Se esta palavra for para você, receba e conserve no teu coração. Eu estava meditando acerca do testemunho de Timóteo e me veio uma palavra: não pare de ser quem Deus te chamou para ser. Não deixe que os outros, eu vou repetir, eu vejo que alguns estão anotando, então, não pare de ser quem Deus te chamou para ser. Porque algumas pessoas estavam questionando Timóteo. E Paulo vai deixar bem claro para ele o seguinte: Timóteo, você recebeu um chamado. Você foi escolhido por Deus para ser pastor. E é certo que todos os cristãos, todos aqueles que professam a fé em Cristo também foram chamados por Deus. Não podemos duvidar disso. Mas o que Paulo deixa bem claro para Timóteo, e ele vai fazer isso de uma maneira até mais explícita na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, é que ele vai deixar bem claro que embora todos tenham sido chamados por Deus, Deus dota algumas pessoas de dons especiais. E Paulo fala assim: foi Deus quem deu dons às pessoas e ele escolheu. Ou seja, o teu dom, o teu ministério, embora confirmado pela igreja, pelo pastor, pelos profetas, quem deu foi Deus. E é isso que Paulo espera que Timóteo entenda. Quando a gente fala de chamado, isso remete também à minha história. Isso me faz lembrar da minha infância, da minha juventude e da alegria que eu sentia em meu coração todas as vezes que Deus usava alguém para falar comigo e dizer que eu era escolhido dele. E eu lembro-me que não somente eu me alegrava, a igreja se alegrava, como também quando Deus usava alguém para falar a um de nossos irmãos e dizer que ele tinha escolhido, que ele é quem estava agindo, que ele que estava capacitando. O nosso coração saltava de alegria por saber e por compreender que Deus é que estava dotando, habilitando a igreja desses dons espirituais e especiais. Mas fazendo um paralelo com uma história tão recente da minha juventude, e falando dos dias atuais, eu percebo que em nossos dias não há tanta empolgação quando alguém é escolhido por Deus para exercer um ministério na igreja. Se antes os cristãos sentiam prazer, alegria, e eles aceitavam aquilo com tamanha responsabilidade e comprometimento, porque entendiam que Deus os tinha chamado para fazer alguma coisa. Infelizmente, hoje eu tenho a impressão, esta palavra é para as igrejas do Senhor em todos os cantos, aqueles que puderem nos ouvir.
Eu tenho a impressão que a maioria dos crentes hoje, muitas vezes mudam de igreja, se ausentam de reuniões, fogem das oportunidades, arrumam desculpas porque não querem ser escolhidos. Embora tenham recebido dom de Deus para contribuir em favor da igreja, as pessoas estão fugindo das responsabilidades. As pessoas estão se escondendo e estão agindo como Saul, que tentou se esconder para não ser o escolhido. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude e que nesta noite não tenha ninguém aqui nesta casa com esse sentimento de fuga da responsabilidade e do chamado que Deus fez para você. Quando eu olho esse cenário, eu penso que às vezes a culpa pode estar em nós, pastores. Talvez nós estejamos falhando por não incentivar, por não motivar, talvez por não dar tantas oportunidades para as pessoas, como Paulo fez com Timóteo, que sendo ainda jovem para a sua época, Paulo acreditou nele e o colocou diante de tamanha responsabilidade. Pode ser que a culpa seja nossa, dos pastores, mas pode ser também que o ministério não seja algo tão interessante, que o chamado não seja algo tão importante para uma geração materialista, tecnológica e capitalista. Para uma geração que muitas vezes não está tão interessada e tão preocupada em contribuir para que o evangelho possa alcançar outros povos e nações. E por que eu digo isso? Eu estava pensando a esse respeito e acredito que esta palavra não se aplica a esta comunidade, mas isso é realidade no mundo cristão. É que muitas pessoas que estão dentro da igreja, por exemplo, nunca leram uma biografia sobre cristãos que influenciaram a sociedade, não conhecem cristãos que estão influenciando gerações em seu tempo, não tem nenhuma informação sobre pessoas que estão sendo usadas por Deus no mundo empresarial, na política, na educação, nos ministérios e outras áreas afins. Muitos cristãos estão mais familiarizados com as celebridades seculares do mundo, da música, da arte, do esporte, da política e por aí afora, do que familiarizados com os nomes de cristãos que fazem a diferença em nosso tempo. E eu diria mais ainda, é possível que numa roda de conversa entre cristãos, se você pedir para eles citarem pelo menos 2 autores cristãos contemporâneos que tenham de alguma maneira influenciado na sua formação de fé, talvez eles terão dificuldades de lembrar desses nomes. Mas se você perguntar sobre as celebridades seculares não cristãs, provavelmente eles irão lembrar de muitos nomes. Queridos, eu trago a vocês esta realidade da igreja, porque faz muito tempo que o dom ministerial deixou de ser relevante para os cristãos. E eu quero dizer uma verdade para vocês, que se este quadro não mudar, se a nova geração de crentes não se levantar e se posicionar, e agirem como Timóteo, como João Marcos, e como tantos outros personagens que o Senhor levantou ao longo da história, se esse quadro não mudar, a igreja brasileira vai se tornar semelhante às igrejas na Europa que estão fechando as suas portas porque não tem quem exerça o pastoreio delas.
Se nós não mudarmos o nosso posicionamento em relação ao chamado que cada um recebeu do Senhor e ao dom que Deus nos presenteou, cada um de nós fomos presenteados por Deus com algum dom, com alguma habilidade para contribuir pelo seu reino. Se nós não fizermos isso, esta geração que hoje está atuando, ela vai passar. E nós não teremos outra geração para continuar levando a palavra do Senhor. Quando eu comparo os dias de hoje com os dias da minha juventude, eu não estou falando com saudosismo, eu não estou querendo dizer para vocês que antigamente as coisas eram melhores, até porque eu prefiro o século 21, o ano de 2021, do que o ano de 1980, quando eu já estava militando no ministério. Eu prefiro os dias de hoje, com os recursos, com os meios de comunicação, de transporte e tantas facilidades que nós dispomos nos dias de hoje. Mas quando eu linko o tempo de hoje com o passado, o meu propósito é levar cada cristão à compreensão de que se não houver mudança na mente e no coração dos novos crentes, a igreja sofrerá terríveis perdas nos próximos anos. Lembre-se disso. Todos foram chamados, todos foram presenteados e todos podem contribuir de alguma maneira para que a igreja de Cristo continue viva e atuante em nosso tempo e nos tempos que virão. Então a palavra de Paulo para Timóteo é também uma palavra para a igreja atual. Não podemos e não devemos negligenciar o dom que nós recebemos de Deus. E para não negligenciar, nós precisamos primeiro buscar em Deus uma maior compreensão do que significa ser chamado. Nós precisamos compreender melhor o que significa valorizar o dom que nós recebemos. E eu vejo isso nas palavras de Paulo, quando estava escrevendo à igreja em Corinto, no capítulo 9, 16 da sua primeira carta. Paulo diz assim: eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Olha só o senso de obrigação, de dever, de comprometimento de Paulo. Ele diz assim: afinal de contas, fazer isso é minha obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo entende que ele foi chamado, que ele foi escolhido, que ele recebeu de Deus um dom especial para alcançar o mundo gentílico. E ele entende que aquilo não era motivo para ele se orgulhar e se vangloriar, porque era o seu dever, era a sua obrigação. Quando nós descobrimos qual é o nosso dom, igreja, não há como negar e não há como esconder o dom que está dentro de você. É provável que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus esteja ministrando ao teu coração, como o Senhor ministrou ao profeta Jeremias. Lá no capítulo 20, versículo 9, o profeta disse assim: olha, quando eu penso, eu vou esquecer o Senhor e não vou mais profetizar. Olha o que ele diz: então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração, não consigo guardar, não posso aguentar. Quando o crente compreende o valor do dom e do chamado, o Espírito Santo arde dentro do seu coração. E todas as vezes que ele ouve a palavra do Senhor, ele entende que precisa melhorar. Ele entende que ele precisa mudar. Ele entende que ele foi chamado para fazer algo importante. E que se você não fizer, você terá que prestar contas a Deus daquilo que você recebeu do Senhor. O crente pode estar cansado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já preguei algumas vezes aqui nesse período de pandemia que eu gostaria, se dependesse de mim, eu estaria na minha casa, descansando. Eu já preguei algumas vezes aqui que eu cheguei aqui e falei: Senhor, não tem como enviar um anjo hoje que pregue no meu lugar porque eu estou sem voz.
Mas quando o crente se sente fraco, cansado, temeroso, mesmo que ele esteja diante dessa situação, mesmo que o cansaço seja tão forte que às vezes quer te levar para a cama, mas o Senhor não deixa e ele não consegue ficar parado. Porque o dom, ele arde dentro do teu peito como um fogo, ele queima e ele diz, o Senhor precisa de você. E é isso que Deus... Fiquei sem voz. Sem voz e sem som, amém. Graças a Deus. Ficou até melhor? Glória a Deus, tá vendo? Tem coisas que às vezes a gente pensa assim, nossa, né? O som caiu para melhor. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Paulo, ele se sentiu incomodado com o espinho na sua carne. E mesmo com o espinho, Paulo não deixa de cumprir o seu ministério. E lá no finalzinho do versículo 10 ele diz assim, quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Queridos, eu tenho orado nesses últimos dias, e eu vou confessar para vocês aqui, um dos propósitos da minha oração. Eu tenho orado para Deus incomodar os crentes. Eu tenho orado e falado assim, Senhor, enquanto eu estou orando aqui de manhã, se você estiver em casa dormindo e de repente você ouvir uma voz, não se assuste, eu estou orando por você. Já aconteceu isso aqui na igreja. Se você estiver dentro da condução e de repente você sentir um calor no teu peito e uma vontade de adorar a Deus, não se preocupe, eu estou orando por você. Eu estou orando para que o Espírito incomode os crentes no sentido de despertar os seus dons. No sentido de que cada um de nós possa entender que nós somos chamados por Deus, que nós não estamos aqui por acaso. Eu oro para que Deus coloque os crentes em situações onde você tenha que usar o teu dom. Sabe, talvez você diga assim, Senhor, eu tenho vergonha. Deus vai te colocar em situações onde você não vai ter para onde correr. Você vai ter que falar, você vai ter que orar por alguém, você vai ter que dizer uma palavra para alguém, você vai ter que profetizar na vida de alguém, você vai cantar, alguém vai dizer assim, nossa, eu descobri que você canta na sua igreja, e você vai ficar toda coradinha de vergonha. Mas o Senhor vai fazer você cantar para que as pessoas ouçam e você exerça o teu dom. O mundo está esperando que os filhos de Deus se revelem. A minha oração é para que o Senhor nos ajude e nós possamos nos revelar ao mundo quem verdadeiramente nós somos, usando os dons que Deus nos deu, para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Queridos, entendam isso. O dom é um presente de Deus. Um presente que habilita o crente para exercer o seu chamado. É claro que Timóteo enfrentou muitas heresias, muitos desafios. A imoralidade presente na igreja de Éfeso. A desconfiança dos líderes mais velhos por ele ser jovem. É claro que Timóteo enfrentou a sua própria natureza tímida, sensível, introspectiva, propensa ao desânimo. Mas quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo dá a ele, lá em 1 Timóteo 4, 11 a 16, 7 conselhos, que eu penso que esses conselhos de Paulo podem também te ajudar nos dias de hoje a valorizar e despertar o dom de Deus que está em você. Primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo: não aceite o desmerecimento e críticas de pessoas que desprezam teu dom. Sabe aquele ditado, não tô nem aí, balança o ombro e sai andando? Não aceite que as pessoas te desmereçam. Não aceite que as pessoas tentem
criticar você por causa do teu dom. Paulo disse: não deixe que ninguém despreze por você ser jovem. Segundo, mostre quem você é através da sua conduta. Lembre-se disso. As palavras, aliás, as obras falam mais alto do que as palavras. Não importa o que as pessoas estão dizendo, Paulo disse para Timóteo: seja um exemplo, não só na maneira de falar, mas na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Mostre para as pessoas quem você é. Terceiro, Paulo disse para Timóteo: use seu tempo com sabedoria. Dedique-se à leitura das Escrituras, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Em quarto, conserve o teu dom. Não permita que pessoas ou circunstâncias impeçam o teu chamado ou sufoquem o teu dom. Paulo diz assim: não se descuide do dom que você tem. Tem muita gente querendo te sufocar. Tem muita gente tentando te paralisar. Mas não deixe que isto aconteça. Em quinto lugar, não tenha medo de mostrar as suas habilidades. Eu gosto dessa. Eu, quando era criança, eu não podia ver um microfone. Se alguém falasse assim: olha, tem um microfone aqui, alguém quer falar, eu já corria. Tem algumas crianças aqui na igreja que são assim. Eu já corri e falava: é meu, é eu. Não tenha medo de mostrar as suas habilidades. O dom que Deus te deu, teu compromisso é agradar a Deus e não as pessoas. Então vejam bem, pratique essas coisas, Paulo diz, se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Em sexto lugar, o testemunho cristão caminha junto com o aprendizado. Vejam bem, as palavras que você diz expressam o teu caráter. Paulo disse para Timóteo: tenha cuidado de você e tenha cuidado com aquilo que você está ensinando. E em sétimo lugar, seja perseverante. Se você falhar, levante e continue de onde você parou. Você sabia que nessa caminhada você pode tropeçar? Nessa caminhada, você pode em algum momento parar. Mas levante, continue de onde você parou. Paulo fala assim: continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você como aqueles que te escutam. Todas essas recomendações que Paulo dá para Timóteo são importantes e vão contribuir para ajudar você no seu chamado. Mas entenda isso: a vida cristã na igreja, ela é bastante complexa, ou não é? É muito difícil. A vida cristã, ela é cheia de complexidades. Você tem pessoas que te motivam, você tem pessoas que te desmotivam, mas é você que escolhe qual grupo você quer estar. Alguém disse numa certa ocasião que as igrejas são lindas, são maravilhosas quando vistas de longe, mas quando você entra nelas, só problemas, dificuldades, problemas que muitas vezes acabam afetando a espiritualidade de uns e outros e sufocando o chamado. Paulo está lembrando Timóteo: Deus confirmou o seu chamado. Paulo diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, lembra que Deus usou profetas para falar com você. Talvez tenha entre nós aqui alguém que em algum momento da sua vida Deus usou outra pessoa para profetizar e dizer para você acerca do teu dom, do teu chamado. Você se lembra disso? Deus usou alguém e falou: eu tenho algo contigo. Eu te chamei, eu te escolhi. Mas aí de repente você acabou se esquecendo. Paulo está lembrando Timóteo aqui, dizendo: Timóteo, lembra. Você não foi pego de surpresa. Você não foi colocado em Éfeso porque não havia outro. Você está em Éfeso porque Deus usou os profetas para falar com você. E Paulo vai mais ainda e fala assim: Timóteo, lembra que os líderes da igreja, os presbíteros, impuseram as mãos, oraram sobre você. Eles acreditaram em você, apesar de você ser jovem. E Paulo lembra Timóteo que foi ele que o recomendou para ir até Éfeso, porque Paulo sabia do seu potencial. Deixa eu te falar uma coisa.
Quando você for convidado pelo seu líder para exercer, para ocupar uma posição ministerial, não duvide da palavra dos homens e das mulheres de Deus. Aceite a palavra do Senhor. É provável que Timóteo estivesse se sentindo diminuído por causa de algumas pessoas em Éfeso que eram mais conhecedores das Escrituras, eram pessoas nobres, pessoas que andaram com Paulo, pessoas que tiveram contato direto com o apóstolo João. Mas o sentimento não é o melhor indicador para confirmar o seu chamado. Cuidado, porque os sentimentos podem trair você acerca do teu chamado. Muitas pessoas existem por causa do sentimento. Não deixe, portanto, que os teus sentimentos te influenciem negativamente acerca do teu chamado. Porque pode ser que, de tanto ouvir coisas contrárias, você diga, não é para mim. Mas o Senhor hoje está dizendo, foi Ele que te escolheu. Quando os líderes impuseram as mãos na cabeça de Timóteo, eles estavam dizendo para Timóteo, Timóteo, nós amamos você. Timóteo, você é um menino que foi criado e foi educado pela sua avó, pela sua mãe. Você conhece as Escrituras, portanto nós acreditamos em você. Timóteo, reconheça a unção que está sobre você. Timóteo, as nossas mãos sobre a sua cabeça significa que nós estamos abençoando e aprovando o teu ministério. Ei, não despreze este dom que Deus te deu. Como é que você tem se sentido em relação ao seu chamado? Eu percebo que nesta pandemia que se alastrou pelo país, muitos cristãos simplesmente abandonaram o seu chamado. Deixaram de exercitar os seus dons. Deixaram de contribuir para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo. E muitos cristãos dizem, alegam que o distanciamento social, o isolamento em alguns períodos da pandemia, foram os grandes responsáveis por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é verdade. Porque aquele que tem o dom e o chamado, ele usa de todos os meios, como Paulo diz, eu usei de todos os meios, de todos os recursos, eu até me fiz de tolo com os tolos, para que, se possível, pudesse ganhar alguns. Então, se você não pode fazer de um jeito, faça de outro jeito, mas não deixe de contribuir para o corpo de Cristo. Não deixe de exercer o seu ministério. Eu não estou julgando ninguém, porque não me cabe o julgamento às pessoas. Mas eu estou alertando a igreja de Cristo, alertando aqueles que receberam dons de Deus, porque um dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, nós não vamos poder agir como aquele empregado que diante do seu patrão disse, Senhor, olha, sabendo que o Senhor é muito rigoroso, eu preferi não fazer nada. Quando nós chegarmos diante do Senhor, não há desculpas. Não vai ter como dizer, Senhor, a culpa foi da pandemia, a culpa foi da crise que se alastrou pelo país. Senhor, a culpa foi disso ou daquilo outro. Não há desculpas, igreja. E eu estou dizendo isso debaixo da autoridade de Deus. Como ministro desta casa, eu digo a vocês e digo a todos que nos ouvem, não há desculpas. A igreja não pode parar. O evangelho não pode deixar de ser pregado. Eu quero dar, assim como Paulo, deu 7 recomendações para Timóteo, eu tenho 7 recomendações para a igreja de hoje. 7 recomendações. Ministério de Louvor, quando eu estiver da 6ª para a 7ª, vocês podem subir. Primeira recomendação, primeiro conselho que eu quero dar a cada um de nós, a igreja do Senhor. Valorize o chamado, o dom que você recebeu de Deus. Dê valor a esse dom. Não trate o seu dom como algo descartável. Não trate o seu dom como se fosse algo que não tem nenhum valor. Valorize o seu dom. Segundo, use
o teu dom em favor do reino de Deus. Lembre-se disso. Efésios 4:11. Deus dotou as pessoas de dons. Ele chamou e escolheu alguns para serem apóstolos, mestres e por aí afora, a fim de aperfeiçoar o seu corpo, que é a igreja. Então lembre disso. Você faz parte de uma família espiritual. E quando você deixa de exercitar o seu dom, quando você deixa de cumprir o seu chamado, a igreja sofre e não se desenvolve. Vamos imaginar a igreja como um corpo. Se este braço aqui não se desenvolver, ele vai ficar menor que o outro. E isso vai trazer consequências para todo o corpo. Então use o teu dom em favor do reino de Deus. Terceiro, ore para que Deus levante mais pessoas que sirvam a igreja. Queridos, olha o que aquele patrão disse para o empregado que nada fez. Por que você não pegou o seu talento e pelo menos investiu no banco? Por que você não pegou o seu talento e passou para alguém que pudesse fazer alguma coisa? A igreja do Senhor precisa de trabalhadores. Jesus, ele disse aos discípulos, o campo que é o mundo é muito grande. E são poucos os trabalhadores. Eu tenho um conselho para vocês que estão aqui e que estão nos assistindo. Se você encontrar alguém no caminho, convide-o. Se você encontrar alguém que está desigrejado, convide-o. Se você encontrar alguém querendo trabalhar, convide-o. Na igreja de Cristo há sempre lugar para quem quer trabalhar. E quando as pessoas se dispõem a trabalhar, quando as pessoas se colocam diante de Deus, como Isaías, quando ele entrou no templo e ouviu a voz do Senhor, o que foi que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Vejam bem, Isaías não disse, Senhor, se o Senhor me der condições, eu estou aqui. Se o Senhor me elevar, sei lá, uma determinada posição, eu estou aqui. Não. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor fez dele o profeta messiânico. Então vejam bem, quando as pessoas se dispõem a trabalhar, Deus te habilita com dons, Deus te dá capacidade. Lá em Êxodo capítulo 31, versículo 1 e 6, um exemplo bíblico para você. Moisés tinha um plano de construir o tabernáculo em pleno deserto. Mas como construir o tabernáculo? Precisava de pessoas. Olha o que o Senhor disse para Moisés. Eu escolhi Bezalel e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Eu vou repetir para você. Moisés estava preocupado em como fazer. E o Senhor disse para ele, não se preocupe, porque eu já escolhi aí entre o povo, Bezalel, e dei a ele o meu espírito, olha o que o Senhor deu para ele, inteligência, competência e habilidade. Aí o Senhor continua e fala para Moisés assim, eu escolhi a Oliabe para trabalhar com ele, porque na obra de Deus sempre é de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver fraco, o outro o ajuda. Então vejam bem, o Senhor disse, eu escolhi a Oliabe, que vai trabalhar com ele. E aí o Senhor disse assim para Moisés, e dei também capacidade a todos os homens para fazer as coisas que eu mandei. É Deus quem capacita a igreja. É Deus quem capacita. Se você está preocupado, porque você sente o desejo no teu coração, o dom está ardendo como fogo no teu coração, mas você diz, Deus, eu não tenho habilidade. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Eu, o Senhor, dou capacidade, eu dou inteligência, eu dou competência, eu te torno capaz de realizar, de fazer aquilo que eu determinei. Em quarto lugar, aproveite as oportunidades para servir com o seu dom. Mais um conselho para a igreja. Se você olhando para a igreja perceber alguma oportunidade,
ou alguma necessidade, se você olhar para a igreja e ver algum ministério que está deficiente, onde você possa atuar, não perca tempo, se coloque na brecha. Vai lá e faça. Aqui nesta igreja, nós reconhecemos ministérios e não cargos. Eu tenho falado muito sobre isso. Aqui é ministério, não é cargo. Ninguém é dono de nada. É Deus que habilita. Então, se alguém não está fazendo, e você percebe, ei, querido, vai para a brecha. Não perca a oportunidade. Davi é um exemplo bíblico disso. Enquanto os homens estavam lá tudo preocupados, como enfrentar Golias, como enfrentar um gigante, o que fazer, todo mundo começa. O que Davi fez? Ele percebeu a brecha. Ele entrou na brecha, ele aproveitou a oportunidade, e todos sabem que Davi se tornou rei de Israel. Filipenses capítulo 2, versículo 29. Apoie, ore e incentive aqueles que trabalham na igreja. Vejam bem, queridos, nós devemos honrar os irmãos que se esforçam na obra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui também, não é pecado você chegar para um irmão, para uma irmã, que deu um testemunho, que cantou, que pregou, e você dizer para ele: parabéns, meu irmão, Deus te usou para falar comigo hoje. Você pode fazer isso, até porque quando você elogia e honra o teu irmão e valoriza o ministério do teu irmão, você está motivando ele, você está apoiando ele, e você está mostrando para ele a importância que ele exerce no corpo. Então não tenha receio de tecer elogios honrosos e verdadeiros para os seus irmãos. Lá em Filipenses, Paulo recomenda à igreja em Filipe que eles recebam Epafrodito, e ele diz assim: recebam ele com alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui, é para você pensar. Como é que a gente recebe um irmão no Senhor? Paulo está dizendo para a igreja aqui: olha, eu estou mandando Epafrodito. Ele está indo para aí. Quem era Epafrodito? Paulo diz que ele arriscou a vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Epafrodito foi aquele jovem que ficou com Paulo na prisão, que assistiu Paulo na prisão, que ajudou Paulo. E quando Paulo escreveu a carta para Filipe, Epafrodito foi enviado por Paulo para levar esta carta à igreja. Então Paulo diz para aqueles irmãos: recebam ele como se recebe um irmão. Pense sobre isso. Como é que se recebe um irmão no Senhor? Ele diz: respeitem pessoas como ele. Que nós possamos, queridos irmãos, receber a todos com alegria, como se recebe irmãos do Senhor, respeitando as pessoas que trabalham, que fazem a obra do Senhor. Em sexto lugar, oremos uns pelos outros. Nós devemos orar para que Deus envie trabalhadores, mas também devemos orar uns pelos outros. Queridos, a oração atrai a presença de Deus. A oração promove milagres e fortalece a igreja. Na próxima quarta-feira, no culto de testemunho, nós vamos ouvir um testemunho de uma pessoa aqui da igreja que alcançou uma grande bênção na sua vida como resultado da oração desta igreja. Pastor, dá para adiantar quem é? Não, vem na quarta que você descobre. Quando nós oramos uns pelos outros, vejam bem, o Espírito Santo age. Deus realiza milagres. O Espírito Santo veio sobre a igreja quando os irmãos estavam orando juntos, reunidos no mesmo lugar. Eu sei que você gosta de orar sozinho em casa. Talvez você seja daqueles que gosta de orar no monte, para ficar longe de tudo e de todos. Mas a oração coletiva, ela é importante, ela é fundamental, porque quando nós oramos juntos, é como se vários gravetos acesos estivessem reunidos no mesmo lugar. O fogo aquece, o fogo anima, a glória de Deus desce sobre a igreja e nós nos animamos uns aos outros. Então, igreja, oremos uns pelos outros com os outros. E em sétimo lugar,
Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, até para se sentirem mais à vontade e mais confortáveis para adorar ao Senhor. Em sétimo lugar, valorize o que Deus te deu. Lembre do quanto Deus conta com você quando Ele te deu o dom. Lembre o quanto Deus conta com você quando Ele te chamou. Eu te pergunto nesta noite, o que você tem feito com o dom que recebeu de Deus? Como você tem trabalhado, como você tem exercido esse dom, o teu ministério? Você o está desenvolvendo ou você o despreza? Lembre da recomendação de Paulo: não negligencie. Não negligencie o seu chamado, não negligencie o seu dom. Na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, ele como que reforçando o que tinha dito anteriormente, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: eu quero que você lembre de conservar. Na outra versão diz: eu quero que você lembre de despertar, ou seja, de manter vivo o dom que você recebeu de Deus. Eu oro nesta noite e peço a você, lembre, desperte. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando ao Senhor com esta canção, lembre do que Deus tem dado a você. E lembre do quanto Ele está contando com você para trazer o crescimento à sua obra. E oro nesta noite por vocês, pedindo a Deus, o Deus que chamou vocês para viver uma nova vida, que Ele faça com que cada um de vocês sejam merecedores desta vida. E oro também para que Deus, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e completar o trabalho que fazem com fé. Eu oro para que assim o nosso Senhor Jesus seja louvado por causa da ação de vocês e que vocês sejam elogiados por Jesus Cristo, por meio da graça do nosso Deus e por meio de Cristo Jesus. Se você recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe. Glória a Deus.